Que aí pode ser abertura essa discussão, fazer diferente. É. Eu comendo, pô. Mas eu queria isso mesmo, mas não filmou não. Não, filmou, tá gravando. Filmou? Então tá, filmou. Então pronto. Eu queria pegar justamente pra gente fazer uma abertura diferente. Foi? 10 segundos mentais? 10 segundos mentais aí, pelo amor de Deus. Bota N aí. N é viva ainda? Pelo menos as construções. N Kennedy faz parte de tudo o que é evento. Gente, está no ar o meu, o seu, o nosso Choquito Pod. Ao meu lado, ele, o líder do Salvador que corre, cara mais polêmico da corrida de rua de Salvador. Misericórdia. A quem goste, a quem ame, a quem odeia, mas a sociedade é feita dessa forma. Eu quero fazer você pensar, eu quero fazer sua mente borbulhar com os meus questionamentos, com as minhas perguntas, com as minhas postagens. E aí, B, tudo tranquilo, calmo e sereno? Oh, ele votou. Tá vendo? Gente, chegamos ao 12º episódio do Choquito Pod. Cada episódio uma vitória. E esse 12º tem um gosto super especial. Eu percebi que as duas últimas postagens, né, do Choquito Pod, tivemos um crescimento significativo. Isso porque você que nos assiste, você que está agora nesse momento nos assistindo, passou a compartilhar, porque tem muito disso, eu estava observando, às vezes não é nem maldade, falta realmente da pessoa saber que é importante ele seguir o canal, né? A partir do momento que você segue o canal, você tem alguns benefícios, que é receber notificações de tudo que é postado naquele canal, né? Previamente, já deixar agendado lá por horário e dia que você queira assistir, além de dar engajamento para que a gente continue, né, trazendo todos esses recursos que o Choquito Pod traz para você a título de informação e convidados de excelência para poder ampliar seu conhecimento frente ao mundo corrida de rua. E você também pode nos ajudar, uma vez que o YouTube pode estar muito ocupado, você vai lá e compartilha, fazendo com que essa palavra se espalhe para muito mais pessoas. Se não tem disponibilidade pelo YouTube, no seu próprio carro, pelo Spotify, pelo Deezer, você pode estar clicando lá e automaticamente ouvindo. Eu vim agora ouvindo, né, que eu não tinha terminado de ouvir o último, porque eu gravo e eu me escuto também, minha mulher diz que eu sou maluco, mas eu preciso para a gente poder se autoavaliar, ver os pontos que a gente pode estar melhorando dentro da nossa entrega e até absorvendo o conhecimento como telespectador, porque muitas coisas que são ditas ali, a gente não consegue pela dinâmica da gravação não escutar, mas eu escuto 2, 3 vezes, dependendo, né, do conteúdo, para poder aprender cada vez mais. Quer dizer que se eu não conseguir assistir pelo YouTube, eu posso ouvir pelo Spotify? Pelo Deezer. Pelo Deezer? E ainda tem os cortes agora que estão sendo feitos, né? Se você quiser só pegar aquela parte, tem lá a legenda do tipo de corte que está sendo abordado. E os shots que também está sendo feito agora. Caramba! Então o negócio está evoluindo. Choquito pode tá dando 10-0 aí, viu? Rapaz. Tá bacana, o negócio está crescendo. Isso é verdade, isso é muito bom e aí a gente só tem a agradecer. Recebeu até uma mensagem da Casa Esportiva ontem, agradecendo a mídia, a repercussão da abordagem, né? Como a gente está tratando a marca dentro do podcast. Eu acho que a ideia para os próximos e futuros parceiros que queiram, né, anunciar e queiram estar aqui dentro do Choquito Pod, a ideia da gente é essa. O objetivo principal é trazer sua marca e seu conceito para dentro do Choquito Pod. E isso está acontecendo de uma maneira tão gostosa, Choquito, que as pessoas estão abordando a gente, elogiando o conteúdo, elogiando as pessoas que estão vindo ser entrevistadas aqui no Choquito Pod, falando sobre a dinâmica, a interação que a gente tem, e é algo a mais que a gente está trazendo para o mundo, não só da corrida de rua, mas para a atividade física de forma geral, do esporte de forma geral. Isso é muito enriquecedor. Hoje não será diferente, estou muito feliz, na verdade todos os dias de gravação eu fico muito feliz, e hoje em especial porque realmente é um cara que eu tenho um apreço pessoal, eu digo que eu sou admirador e fã de todos os profissionais de educação física que trabalham para a educação física, e muito mais aqueles que realmente estão ao meu lado, também me admirando e em comum conceito, né, dentro da filosofia de atuação e de trabalho. E o convidado de hoje foi assim unânime
quando gerou o convite. Na verdade, já tinha conversado com ele antes, você foi lá, Reforçou. bateu o martelo e foi algo assim bastante positivo e é um cara que vai trazer pra gente uma contribuição muito significativa da certeza. história pessoal dele e da história, né, de alguns recursos, mitos e verdades da educação física, né, que de fato muita gente vai ficar boquiaberto. Podemos dizer que o homem faz parte do hino do Brasil, né? Gigante pela própria natureza. Pela própria natureza. Até Vitor Baez deu risada ali. Ô, rapaz, o homem tirou, eu lembro da minha época de escola que a gente fazia fila, botava a mão no ombro do outro para pegar a distância e tinha, antes de entrar na sala de aula tinha Tempo bom. que isso colabora muito para a geração de 80, pelo menos da bancada aqui, né? 70 aí de alguns, que colabora muito aí para as pessoas que nos tornamos frente. E eram os dois momentos que a gente ia pra quadra, quando tinha a hora de cantar o hino e na educação física. Sim, eu não sei se hoje continua tendo toda essa dinâmica de educação física nas escolas primárias, mas era muito importante. Entra na tendência pedagógica militarista, né, do conceito aí da educação física e da reformulação das escolas pós-ditadura, que realmente reverenciavam, né, o hino da pátria, né, brasileira como padrão, não como questões de doutrinas, né, que não deixar de ser uma doutrina, mas uma doutrina educacional, né, que fazia você reverenciar que seu país, sua pátria, é algo que valida você como cidadão, como sociedade, como Isso é muito importante. princípios e valores. E eu acho que é importante trazer isso, já visto que você trouxe aí um gatilho importante. E Choquito pode também é história, informação. Isso aí. Né? É Choquito Vamos lá. pode. Choquito pode. Então, Nunes. Sem muitas delongas, vamos apresentar ele aqui na nossa bancada do Choquito Pod, essa presença ilustre. Micael Micalins, conhecido como o Cara. Seja muito bem-vindo à bancada do Choquito Pod. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Puxa o microfone um pouquinho pra cá. Bom dia a Só pra todos. dinâmica. Essa câmera você vai falar, né, dinamicamente. Aquela ali, quando você quiser pontuar pra geral, dá aquele recado, né, geral, tá? E fique à vontade, porque aqui você pode. Massa. Bom dia a todos. Obrigado aí a Nunes, a Choquito, que são duas pessoas que pra mim me incentivam muito, são referências também, isso é muito gratificante, né? Principalmente Choquito, eu digo porque na área foi um cara que me fez assim mudar o meu conceito do que era educação física, né? Tenho ele como referência, tenho o Vini Lago, que aqui já esteve também. Sou muito fã daquele cara em todos os aspectos. É assim, é um vetor de luz enviado, né, por Papai do Céu, né? Quero primeiro me apresentar, eu sou o Micael Lins, personal trainer. Hoje... Puxa o microfone pra você. Ok, Tá de boa? tá de boa, tá tá de vendo? boa. Valeu, Vitor. Tá? Personal trainer, pai de duas crianças maravilhosas, Pérola e Júnior, que eu amo demais. Tenho a minha parceira Marcele, que é minha noiva, que, nossa senhora, é aquele velho ditado, gente. Do lado de todo grande homem tem uma grande mulher, tá? E eu sou muito grato a Papai do Céu a ter colocado ela do meu lado, tá? Porque hoje muita coisa que eu trago em mim, ela colou e me ajudou realmente a me lapidar como profissional, como pai, como ser humano. Vou falar um pouquinho da minha história, ou seja, da gênese da educação física, como tudo isso começou. Velho, eu só jogava bola em 3 hipóteses. Tentei ser um Pelé da vida, ser um Maradona da vida. Uma, quando a bola era minha, eu era um craque, né? Uma, quando a bola era minha. 2, tá faltando 1. Ou então 3, vá pro gol. Um belo dia, chega eu lá naquele campinho lá de barro. E aí, não, Mica, sai, tem muita gente aqui, você é muito ruim. Aí eu fui pra casa, velho, triste. Qual bairro? Mata Escura, ali, Estação Pirajá, né? E aí fui pra casa triste, velho. Cheguei lá, peguei aquele velho creme crack, fiz aquele kisuke, sentei na frente da televisão. Quando eu liguei, sessão da tarde, qual o filme? Conan, o Bárbaro. Cara, eu nem terminei de assistir o filme. Pensei que não tinha nem terminado de comer o creme cracker. Também não. Sério mesmo. Eu larguei tudo, fui pro quintal, peguei lá umas latas, comecei a fazer lá umas marombas, né? Como eram denominadas na época. E aí começou a minha história. Eu quero ficar assim. Um dia eu ainda vou ser forte que nesse cara. Eu não sabia nem o que era competir. E aí fui. Minha mãe, larga isso aí. Eu nada. Daqui a pouco eu tinha uma revista.
Se eu não me engano, ela era trimestral. Não sei se era Músculo de Aço, algo do tipo na época. Eu comecei a comprar essas revistas, né? A academia na época só tinha pra elite, né? Na década de 80. Nos bairros periféricos não tinha uma academia. E ali fui dando os primeiros passos. Daqui a pouco, eu ingressei às fileiras do Exército. Velho, foi aonde eu vi uma academia pela primeira vez na minha vida. Pra você ter ideia, a emoção foi tanta que eu estava fazendo ordem unida, marchando, eu derrubei a tropa toda. Nós tínhamos, né, instrução de 5 da manhã a 11 horas da noite. Eu saía morto, cansado, eu não sabia nem para onde ia, mas abri a academia com lanterna para ir treinar. De que forma? Eu não sei, mas ia. Os meus colegas, rapaz, você vai ficar punido? Eu digo, eu não sei. E lá eu ia. E aí, eu gostei muito da minha estadia no quartel, porque foi ali que começou realmente a abrir a minha cabeça. Por quê? Lá tem 3 refeitórios. O de cabos e soldados, subtenentes e sargentos e oficiais. Só que tem um pequeno diferencial. O refeitório de cabos e soldados, logo em cima, tem escrito rancho. Cara, quando você para analisar rancho, tem ideia de animal. É onde sai a pior comida. E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Um outro aspecto, a alvorada era dada às 6 da manhã. Só que a dos cabos e soldados era às 5h30. Por quê? A gente tinha que levantar antes para poder arrumar o alojamento de subtenentes e sargentos e de oficiais. Eu não sei se hoje ainda está assim, né? Tem 23 anos que eu servi, tranquilo. Aquilo começou a cutucar lá dentro, cutucar. De repente, né? Eu tive um probleminha com um colega meu, que ele tinha o hábito de contrair dívida e não pagar. E aí, emprestei um dinheiro a ele, ele não me pagou, a gente entrou... É o famoso caloteiro. A gente entrou nas vias de fato e por isso aí eu fiquei punido. E o comandante de pelotão começou a pegar em meu pé. E aí aquilo, eu me revoltei com aquilo tudo. Eu digo, eu não quero mais isso pra mim. E aí pedi pra ir embora. Meu pai, né, militar, você tá maluco? Eu digo, não, eu quero ir embora. Só que, não desmerecendo profissão nenhuma, né, uma boa parte dos militares que ali servem, quando saem dali, ou vão ser cobrador, ou motorista, ou vigilante. Eu digo, eu não quero isso pra mim. E eu sempre pratiquei esporte. Inclusive, eu era atleta do batalhão, de arremesso de dardo, arremesso de peso, de cabo de guerra. E aí, quando eu saí, comecei a trabalhar no Jojamado, já fazia jiu-jitsu. E eu tenho um viés em mim, que é aquela coisa assim, né, de sempre querer ajudar o próximo. Nunes está aqui com a gente, é faixa preta de jiu-jitsu. Sabe que lá atrás, o faixa branca, ele aprendia mais na porrada, né, do que pelos próprios ensinamentos da arte suave, né. E aí tinha um colega meu lá, de treino, que todo mundo descia a porrada em Ézio. E eu parava, não, Ézio, vem cá que eu lhe ensino. Eu já era faixa azul na época, vem cá que eu lhe ensino. Um belo dia, esse instrumento de Deus fez assim, pô, Michael, você é um cara muito inteligente. Você pretende fazer o quê? Eu já tinha pretensão de fazer educação física, só que eu não sabia quando. Eu já tinha saído do quartel, ele fez assim, você quer estudar? Eu digo, quero. Se eu me propor a ir para sua casa todo dia, meio-dia, estudar com você até às 18, você quer? Eu digo, quero. E assim ele fazia. Ia lá para casa, sentava comigo, a gente estudava. Estudei com Ézio, primeiro semestre todo. Segundo semestre fiz vestibular, passei. Então, e não tinha outra opção para mim. Eu não botei segunda opção, fisioterapia, não tinha. Ou era educação física ou era educação física. Era aquilo que eu sempre trazia em mim. E eu sempre tive aquilo comigo. Eu vou chegar no meu lugar só. Beleza. Eu passei, comecei a cursar, estava trabalhando na faculdade de Jojamado como agente de portaria. E como eu sempre fui super comunicativo, eu comecei a fazer boas amizades. E aí, de repente, eu conheci um gerente, né, de um hotel aqui na Barra, que era um local que ia me onerar mais. Eu iria trabalhar um dia, folgar 2. Prontamente, eu pedi as contas e vim para cá. E aí, eu estava estudando, não estava estagiando ainda. Minha mãe, você é maluco? Como é que trocou certo pelo duvidoso? Eu fui, sem medo de ser feliz. É aquela velha história, né? Às vezes você atira numa coisa e acerta em outra. E fui. E uma das minhas funções, ao chegar de manhã, era entregar as roupas na lavanderia. Só que tinha uma lavanderia interna e uma externa. E aí, com um mês de trabalho, parecia que eu já tinha 10 anos na empresa. E como sempre, a gente que, né, que somos seres iluminados,
esse brilho da gente incomoda as pessoas. E aí tinha lá um subgerente, ele já incomodado, né, com aquela minha integração com o pessoal, ele armou pra mim. Quando eu cheguei de manhã, aí eu fiz assim, Anailton, nunca esqueci o nome dele, Anailton. Qual é a roupa da lavanderia interna e da lavanderia externa? Ele trocou. Sei que isso deu a maior confusão. Eu terminei sendo demitido. Cheguei em casa, falei pra mim, tá vendo aí que eu falei com você? Você é maluco, e agora? E tinha um professor, Alberto, de fisiologia, eu já estava no segundo semestre, que ele sempre me chamava para estagiar com ele. Na época, já podia, isso, né, 16 anos atrás. Hoje não pode mais, você no segundo período já começar a estagiar. E aí eu lembrei de Alberto, estudava à noite, cheguei lá, professor, aquela vaga ainda tem lá? Ele tem. Na época o estágio era R$120. Eu pagava de faculdade R$750. Minha mãe, você é maluco, não paga nem o seu transporte da faculdade. Minha mãe, eu vou. Chegando lá, comecei a trabalhar. O coordenador saía, me deixava na sala de musculação lá sozinho. Mas aquilo a mim foi bom, porque eu comecei realmente a trabalhar, a entender as coisas e evoluir. De repente, o meu colega que eu pegava de 6 às 10, o que pegava de 10 às 1 pediu para sair. Eu digo, não, eu seguro tudo, porque eu já passei a ganhar R$240. E assim eu comecei a trabalhar na educação física. Quando eu formei, eles queriam que eu ficasse lá como estagiário. Eu digo, não, hoje eu sou formado, eu sou um profissional, eu tenho registro. Eu não fico aqui como estagiário. Eu vou dar a vocês aí 15 dias para arranjar um outro profissional e colocar aqui. Quando eu fui embora, eu tinha na época 2 alunos particulares que me rendiam R$400. Era 200 de um, 200 de outro. Eu olhei para o céu, mais uma vez conversei com o Papai do Céu e falei assim, Papai do Céu, não me deixe faltar trabalho. E de lá para cá, nunca me faltou trabalho. E aí na faculdade eu conheci um amigo meu, Luciano, né, que me introduziu no fisiculturismo. E aí foi um momento muito bom, muito áureo, que eu consegui me realizar, né, como um Schwarzenegger, né? E comecei a treinar, a competir. Só que chegou um ponto de minha vida que eu estava tão bitolado com aquela coisa do fisiculturismo, daquela carcaça que eu tinha, que eu queria fazer do meu aluno, né, já estava formado, um fisiculturista. Só que... Mica, vamos lá. Vamos lá. Agora vem a parte... As partes das perguntas. Cara, que conteúdo bom, né? Não, O cara... sua história já traz pra gente aí vários pontinhos insights que a gente vai trabalhando. Muito bom. Quando a pessoa consegue contar sua auto-história, é onde o cara carimbou hoje quem é a pessoa que ele é. Dificilmente você vê a pessoa falando em primeira pessoa, toda a trajetória dele com vários insights de cada período que ele passou, que foi importante para, né, hoje onde ele quer chegar e onde ele chegou. Você traz aí a parte da faculdade como algo que foi totalmente promissor, né, dentro de todos os aspectos que você passou, e traz aí o fisiculturismo, que já era... E aí quando eu estava vendo o documentário de Arnold, é um pouco parecido. A gente faz uma história do passado, porque é interessante, Choquito, é que, assim como o Mica, eu também, tem muita gente que não é bom no futebol. E a sociedade, por um bom tempo, limitou: se você não é bom pro futebol, você não serve. Excluía Era o único esporte que você tinha acessibilidade e não acessibilidade. Né? Exatamente. Até na própria escola, como a gente começou a conversa, a educação física era resumido para as meninas futebol. Baleado e para os meninos O futebol. baba. O baba. Era o baba, como era dito, né? Então imagine Era, se... não? não sei se é ainda assim. Mas imagine você, um jovem adolescente, que não sabe jogar futebol por algum motivo, mas é um excelente lançador de dardo, é um cara excelente no basquete, é um cara excelente no handball, no vôlei, só que na corrida. Quantos jovens a gente tem aí, riquíssimos, que podem contribuir no atletismo de maneira tão poderosa, mas está limitado no futebol. Foi das coisas que me fez fazer a educação física, foi justamente a minha não acessibilidade às atividades esportivas. É mesmo? Porque, você era ruim de futebol eu era também? ruim de corte, na verdade. Eu tinha um problema de... não sei se eu tinha hiperatividade, não tinha como diagnosticar, mas eu era descoordenado. Não tinha coordenação e destreza motora para algumas atividades esportivas. Futebol era uma delas.
Eu também, cara. Eu tentei futebol, tentei handball, tentei basquete, tentei vôlei e não consegui nada. Só fui me encontrar na atividade das artes Só que era ousado. Trocar porrada. Eu tava em tudo ao mesmo tempo, não como dono da bola, mas pela liderança e persuasão. Conseguia me ambientar e tá ali em algum momento para tapar algum buraco, mas estava ali. E isso que me fez enxergar que existiam pessoas que não eram deficientes, mas eram ineficientes para determinados fins, foi um professor de educação física, que hoje é Alfredo, meu aluno até voltou ontem a treinar, professor Alfredo, que incluía todo tipo de aluno, né, dentro das aulas dele de educação física, trazendo o esporte, que era, na verdade, 4 unidades, cada unidade do esporte, né, era handebol, futsal, voleibol, tinha uma ordem praticamente, basquete. E ele, de fato, entregava, né, os princípios do esporte e fazia as atividades voltadas àquela unidade do esporte, tanto aula teórica como prática. Foi o maior referencial que eu tive de educação física, né, foi ele que realmente ele praticava os parâmetros curriculares, os conteúdos programáticos que estavam ali para ser. E aí foi um despertou, eu falei, pô, eu posso salvar pessoas igual a mim dentro desse processo. Tanto que a minha monografia ela foi voltada ao Instituto de Cegos, na verdade, que era justamente a importância do movimento para o desenvolvimento psicomotor e aprendizagem da criança cega. Já a minha, como todo mundo pensava que ia ser algo voltado, né, para o esporte, não foi. Foi o lúdico como ferramenta pedagógica. Imagina um cara desse tamanho falando de lúdico. De lúdico. Então assim, porém, o que a gente traz como processo de informação é que todas as coisas que a gente passou na vida, a gente tem que trazer uma transformação para a sociedade, não para a gente. Você vê que todo mundo que teve, a grande maioria dos convidados, trouxeram essa necessidade de, como jovem adolescente, da inserção do esporte ou do futebol, que seja que foi, para daí desenvolver suas funções e serem encaminhados. Tem um detalhe muito interessante, quando estava conversando comigo no caminho, sobre como é que funciona a questão da atividade física em outros países. Vamos usar o exemplo como os Estados Unidos. O cara entra na faculdade sabendo que ele vai ter que fazer algum esporte. Seja ele basquete, seja ele vôlei, atletismo. E isso está totalmente ligado como responsabilidade da formação de... Independente que ele seja, se ele seja contador, que seja, está ligado dentro do currículo programático do cara. E acho que às vezes, muitas vezes a gente peca nisso. Porque desde lá da escola, o menino só tá ali no futebol. A menina só tá ali no baleário, coisa e acabou. Vindo para essa discussão, e aí eu vou voltar para a questão do fisiculturismo, que foi algo totalmente, e ainda né, taxado ainda de forma preconceituosa, o esporte ele é modificador, Nunes. Por que eu vou mudar uma sociedade ou pessoas através do esporte se ele vai chocar diretamente com a doutrina ditadora, radical, que colabora com a sociedade ignorante, não a sociedade inteligente? Porque assim, a gente tem 2 fatores, educação e esporte. O esporte, ele possibilita a inserção dele direto para a educação. Sim. Se eu torno as pessoas inteligentes e educadas, automaticamente eu vou de encontro ao sistema. Então eu não tenho por que modificar algo de um custo-benefício tão barato, já visto que essas pessoas vão de encontro a mim. Então, chegar assim, num determinado ponto, o sistema ia perder o poder totalmente. Quantas pessoas hoje são inseridas ao esporte e modificam hoje o sistema? Com certeza. Pegando o gancho aqui primeiro do que Nunes falou, primeiro aspecto, né? Comparando os Estados Unidos com o Brasil, a questão cultural. Infelizmente, no nosso país, a gente não fomenta a educação nem o esporte. Né? Hoje está melhorando muito, mas a gente não fomenta. Lá não, você vê, realmente é fomentado. Né? E voltando a essa questão que o esporte é transformador, com certeza, a maior parte da disciplina que eu trago em mim, eu aprendi com o esporte. Aí, às vezes as pessoas falam assim, poxa, velho, como é que você acorda 3h40 para treinar? Eu preciso otimizar o meu dia e eu tenho a minha disciplina. A disciplina é uma coisa que faz parte do seu sucesso. E tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm sucesso na vida porque não têm disciplina.
Tem um detalhe super interessante que aconteceu na última Olimpíada, que foi até motivo de discussão, isso é que é por questão de pautas políticas. Não estou entrando aqui nem A nem B, mas é que a grande maioria dos atletas que subiam ao pódio, eles eram militares, eles batiam continência. E as pessoas começaram a se incomodar por causa do momento que estava vivendo o país. Tem que bater continência. Mas se você for ver, disciplina e esporte está ligado diretamente. E não tem essa área aí que não seja mais disciplinada do que a área militar. Quando você comentou sobre o início da sua vida no esporte, você fala assim, pô, a gente fazia todo o processo, tinha, e depois ainda ia pra academia malhar. Quer dizer, olha onde o cara se tornou bom. Ele se destacou não no futebol, mas nas áreas do militarismo que tinha acesso. Múltiplas atividades. Poxa, velho, isso é muito massa. Quando a gente traz aí, Nunes, essa discussão em pauta, reflete diretamente na realidade atual do esporte. E isso é a história. Se a gente for contar a história da educação física e do esporte dentro das suas tendências pedagógicas, reflete diretamente quem nos tornamos. Pessoas sem base estrutural de informação sobre o autocuidado, né, sobre questão nutricional, a prática regulada de atividade física, práticas intelectuais e pesquisa. Ele, quando quis ser Conan, Arnold, ele foi pesquisar. A base do mundo hoje é a pesquisa. Perfeito. Ele se tornou gigante a partir do momento que ele entendeu. Quando foi que ele foi pesquisar? Ele foi para um mundo totalmente diferente do que ele vivia. Aí foi que ele começou a enxergar as coisas. Você acha que ele teria hoje a sensibilidade de entender que o rancho coisa é diferente por conta das patentes só? Não. Ou por conta de... Ou seja, para eu me tornar aquilo ali, eu tenho que fazer o quê? Será que eu vou conseguir... Mas a vida é feita de questionamentos. É esse questionamento que falta muitas vezes nas pessoas da sociedade. Mas as pessoas querem chegar, Nunes? Só que as pessoas não querem saber o caminho a ser trilhado para chegar. Pode culpar, e aí eu tô batendo direto nisso. Você tem sua filha de 13 anos, eu tenho meu filho de 10 anos. Se a gente for pegar os nossos filhos que têm hoje um alicerce estrutural familiar, que a segregação familiar gerou também muito isso, mais ainda. Porque quando você tem avô, avó, mãe, pai, primo, tio, vizinho que cuida ali também da educação do seu filho, é uma criança. Quando você tem babá, pai e mãe trabalhando, não tem avó, não tem, você tem uma outra criança. Cercado dentro de 4 paredes. E a gente não pode hoje equiparar a nossa realidade que vivia da escola rua, rua, casa, escola, rua, né? Com a criança hoje que vive doutrinada a um processo. Voltando a essa questão, a gente chega a um momento que se não tem base de pesquisa estrutural, não tem conhecimento. Por como a gente vai discutindo na sociedade, esclarecer determinados fins que a gente está fazendo aqui, porque a gente está trazendo isso aqui. Quantas pessoas ignoram ouvir um podcast? Isso é verdade. É chato, sabe por que é chato? Porque você foi ignorado o tempo todo em sua vida a não ter acesso a isso. O último podcast que você encaminhou e indicou pra gente, pra mim, que deixou o queixo caído. Porque o entrevistado, pra mim, na minha visão, crua, era visto como um cara errado. Sei lá, totalmente, ninguém sabia a história do cara. Maluco. Quando o cara sentou pra conversar com o entrevistador do podcast que o Choquito encaminhou, meu queixo caiu. E não foi só o meu. Geral que estava no grupo, né? Se deu a oportunidade de ouvir e passou super rápido, mais de 1h40, quase 2 horas de podcast. Eu assim, ó, na frente da televisão. Que não é diferente com a gente, da mesma forma. Estão vendo um outro Alan Nunes, um outro Choquito, talvez um pouco menos eu, por já ter notoriedade dessa parte audiovisual em outros segmentos. E agora vai ver comigo, cara. Mas pegando esse gancho que você falou aí, que às vezes as pessoas não param nem para ouvir um podcast, mas é cultural, cara. Não é só o podcast como um livro, que infelizmente, o que as pessoas não entendem, que o caminho para você mudar a sua história é o conhecimento, a educação. Eu tenho uma pergunta justamente... Vitor Bahia na voz. Que é o que Choquito falou. Choquito e Nunes falaram sobre base familiar. O que vocês falaram é base familiar, que você... Possivelmente o que você tem aí é uma base familiar. Isso. Você, Mica, você foi incentivado na sua família a ser estudioso, a ser estudante e a entrar na faculdade, porque, por exemplo, você viu na TV Conan, mas alguém te disse que alguém na sua casa disse que você podia ser ele,
Ou você foi pesquisar de natureza pessoal? Eu fui pesquisar de natureza pessoal, cara. E tipo assim, eu estudava porque, na verdade, eu tinha medo de minha mãe, entendeu? Eu não era o pior aluno da sala, nem era o melhor. Eu realmente aprendi a gostar de estudar, não foi nem na faculdade, foi depois da faculdade. Hoje, a minha sede por conhecimento, ela é imensa. Não é à toa que hoje eu estou cursando biomedicina, estou indo para o 2º semestre. E quando eu terminar a biomedicina, não que eu queira atuar como psicólogo, eu vou fazer a graduação também. Porque é o que eu digo, muita coisa que eu comecei a angariar para mim, fora da minha área, agregou muito na minha área. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Hoje eu tenho uma aluna, tá? Que ela é executiva internacional. Fechamos, né? Sentamos lá, fizemos a anamnese direitinho, avaliação física, ok. Marcamos o dia do primeiro encontro. Olha só. Ela me chega meia hora atrasada, com tênis na mão, descalça. Vamos, digo. Pera aí. Senta aqui um pouquinho. Tá? Fecha os olhos aí. Inspira pelo nariz, expira pela boca. 2 minutinhos, deixa ela lá. Inspire e expire. Deixa ela lá 2 minutos. Vamos se conectar aqui onde a gente está. Aqui é o seu momento. Vamos parar um pouquinho esse frenesi. Terminou os 2 minutos, fiz o treino dela, alonguei, fiz lá a liberação miofascial, tá? Ela foi embora. Dia seguinte me agradeceu pra caramba. E aí, ela chegou e falou assim, poxa amiga, era isso que eu estava precisando, tá certo? E aonde foi que eu fui buscar tudo isso? Em livros que eu comecei a ler que não tinha nada a ver com a educação física, entendeu? De questões realmente de autoajuda, questões psicológicas, ok? Até para resolver algumas questões minhas, e isso veio agregando na minha área. Se eu não tivesse buscando o conhecimento, com certeza ela não estaria comigo hoje, sabe por quê? Você ia chocar diretamente com... Perfeitamente, porque a minha linha de trabalho, há 8 anos atrás, era uma. Eu já ia estar naquela mesma linha de trabalho, não, vamos. Eu ia colocar ela mais naquele frenesi que ela já estava, e com certeza ela iria embora. A gente pega um negão desse tamanho, irmão, um negão. Pera, senta aí 2 minutos. E aí a gente vai vir agora para a questão do fisiculturismo. A educação física, desde quando eu entrei em 2003 lá na faculdade, o conceito era, se você não tem um padrão estético, você não vai ser nada no mercado de trabalho. No nicho. Isso até hoje é... Eu já pensei assim. Eu não tenho um porte físico de corredor, eu vou ser um péssimo professor de corrida. E sou julgado até em cima hoje, disso. ou até hoje fazem isso, isso né, na faculdade era clichê. Eu acho que se você, Choquito, desculpa interromper, vou usar uma expressão até meio vulgar, mas você coloca o pau na mesa quando fala assim, eu posso não ter o físico de corredor, mas aqui os resultados. Perfeito. Olha aqui a quantidade de aluno que eu tenho, não só a quantidade, mas ó a performance Qualidade dos alunos. Ó o quantitativo de pessoas que entraram na assessoria sendo simples corredores e migraram e tornaram meio maratonistas e maratonistas. Olha a resposta. As pessoas que fizeram sua construção, essa parada que eu não conhecia ainda, só conheci quando eu estava agora com você, microciclo. Olha o planilhamento. Pô, isso tudo você entrega, cara. Não tem contra fatos, não argumentos. Mas, Nunes, por que é que ele entrega isso? Ele foi se debruçar na literatura. Como muitos aí não fazem. Como eu ouvi de alguns colegas há 2 semestres atrás. Você é maluco, mais 4 anos? Só que, velho, a vida, para você ter sucesso, é igual o agricultor faz, ok? Ele vai preparar a terra. Ele vai lá colocar a sementinha. Aquela semente vai brotar uma plantinha. Você vai continuar regando ela. Ela vai crescer e vai dar os frutos. Só que ninguém quer plantar. Ninguém quer viver esse processo. Perfeito. A questão toda é essa. Entendeu? E quando eu entendi isso, eu aí comecei a virar a minha chave. Ok? Mas a gente já viu isso desde o primeiro corte. Você virou corte. Desde o primeiro Esse momento. Cara aí, na nossa base, o cara botou pra fuder, do ensino fundamental, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Né?
Ou seja, a gente vê esse princípio nas aulas de biologia, de ciências, Só né? que ninguém fala que dentro desse nascer, crescer, produzir, morrer, você Você tem consegue que- fazer uma jornada incrível. Exatamente. Né? Na verdade, você faz. Você nunca pegou o copinho, botou o algodão e o feijãozinho ali, não? Ah, tá nisso. Se Essa você experiência- Mas não largar, tem explicado, não, se você largar o caroço de feijão ele vai e subir. não trocar de vaso e não fazer ele expandir, ele vai morrer. Vai morrer, exato. Mas assim, não é didaticamente passado que isso faz parte de um princípio de vida, né? Mica, quando você faz a transição aí do período, de fato, faculdade, foi durante a faculdade ou pós-faculdade que o fisiculturismo entra na sua vida? E como ele entra e até onde você conseguiu chegar com o fisiculturismo? O fisiculturismo ele entrou junto com a faculdade, que eu conheci Luciano na faculdade. Foi da seguinte forma, eu estava lá já no segundo semestre, se eu não me lembro, sentado, aí eu falei assim, poxa, que tinha deixado de comprar alguma coisa para comprar um BCAA. Ele veio de lá para cá, falei assim, pô, você gosta de treinar, né? Eu digo, é. E na época, eu brigava para sair de 90 e poucos quilos para 100. Ele me chamou, começou a conversar comigo, e em um semestre eu bati 100 quilos. Tava Hoje é facinho, pai. viu? Hoje é facinho, Hoje não, com Eu certeza. tô com 100. Com certeza. Mas não, mas até na questão realmente brincando, tô do brincando. fisiculturismo, hoje em dia tá tudo mais acessível. É, muito mais. E antigamente Eu não. sei disso. Era um mundo assim muito restrito. E eu tive realmente a sorte de colocar o pé ali dentro, naquela época. Entendeu? E naquela época ainda era tudo com bases empíricas, não tinha nada como está hoje não na ciência, não. É erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. E graças a Deus eu não me prejudiquei, tô aqui. Entendeu? Então ele me ajudou muito, que nessa fase ainda, tipo assim, eu levantava muito aquela bandeira da estética. Professor fortão, bombadão, quando chegava na academia, eu olhava um cara igual você, eu dizia, olhava um cara magrinho, eu realmente Sucata. debochava mesmo, entendeu? Só que chegou um ponto da minha vida, como eu já proferi aqui, que eu vi que o meu aluno não era uma extensão de mim, tá? Não querendo, né, cuspir no prato que eu comi. Aí onde foi que eu tive meu primeiro insight, que aquilo não era saudável. Quem quer continuar fazendo, que faça. Pelo seguinte, eu tinha um guarda-roupa que eu usava durante 6 meses, que era no off-season, ou seja, um aumento de volume, e tinha outro guarda-roupa que eu usava no pré-contest, né? E aí eu comecei a parar, a analisar aquilo, aquele efeito sanfona. Eu digo, velho, isso não é legal. E aí comecei a colocar os pezinhos atrás. E aí, quando eu comecei a fazer uma pós em 2017, eu comecei a ver que minha área era muito vasta, cara. Que minha área não se resumia Tava só na bolha, né? a frango com batata doce, esmaga que cresce. E aí eu comecei a buscar outros cursos. Você competiu quantas vezes, Mica? Rapaz, eu competi de 2004 a 2008. Então foi o período da faculdade. Foi. O período da faculdade Da todo. faculdade, entendeu? 2008. Aí me afastei, mesmo assim, afastado, mas ainda treinando, fazendo ciclos. Eu conheci você grande ainda. Foi, Se você entendeu? grande ainda. O cara E outra Não, coisa... mas grande não, ô, filho. Hoje eu tô com não, 16 quilos a menos. Esqueça, irmão. 16. Grande, Mas grande. grande de nome, esqueça. pense num Não grande de passaram nome. essa É. porta aí não, pô. Essa roupa aqui não tá pra mim não, cara. Eu só Esqueça, usava é. ou roupa realmente de pessoa gordinha, XG, ou de cinco, basquete ou de 33. futebol americano. Entendeu? Então, olha só como a corrida entrou na minha vida. Eu tenho um aluno que ele sempre se inscreve, tá? Meu aluno até hoje, tem 10 anos comigo. Conta né? essa história. Inclusive, né, foi um cara também que me influenciou muito de forma positiva, até às vezes de forma indireta, que a gente conversa muito. Antes de você adentrar nessa ruptura com a corrida, para as pessoas entenderem, na verdade, o que é o fisiculturismo, né? Da sua época, o fisiculturismo atual. A busca aí em sessão está enorme, né, de pessoas. Quero que você traga um pouco, alguns detalhes. Primeiro, todo fisiculturista tem que usar hormônio. Tem, não Ponto. tem jeito. Ponto. Não tem jeito. Aquele negócio Segundo, natural não é o que é natural. que esse cara que Hipocrisia. quando sobe no palco lá para competir, o que é que ele ganha de fato nessas competições? A não ser mídia e tal, uma sacola de suplemento, um troféu, o que é que ele ganha mais? Ganha dinheiro, não ganha? Ganha patrocínio, não ganha? O que é que o fisiculturismo traz hoje como esporte? O fisiculturismo é um esporte, Perfeito. né? Dentro de uma realidade mais, né, específica. O que é que o cara hoje que queira entrar no fisiculturismo, ele vai encontrar, né, dentro do cenário atual? Não sei se você está com base em conhecimento atual, mas dentro do que você viveu, dentro do que você pode trazer hoje como contribuição. Olha só, na minha época,
eram raras as competições que tinham realmente boas premiações, tá? Principalmente de Bahia, Norte e Isso, Nordeste. Né? com certeza. Eu lembro que em 2017 eu fui disputar o Norte e Nordeste Fortaleza, tudo por conta do meu bolso, tá? E aí, os únicos atletas que não tinham patrocínios eram daqui da Bahia. Todos de fora não tinham. Todos. Entendeu? Então, tipo assim, naquela época, o fisiculturismo era mais uma questão de satisfação pessoal, cara. Você ganhava normalmente um pote de whey que não cobria metade da sua preparação e um troféu. Hoje mudou muito o cenário do esporte, entendeu? Isso você tá falando de primeiro lugar. Primeiro lugar. Caraca. Né? Primeiro Com lugar. Não certeza. tá falando de você subir no palco e não ganhar nada. Porque Tá falando... Você falou, primeiramente, que você tinha um período que era vestuários diferentes. Isso. No off-season. Isso. Esse off? Off-season, ou seja, Era quanto tempo isso você fazia? em média de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses pro cara ganhar um pote de whey e um troféu. E é dedicação, porque você Dedicação. sabe, dedica de tudo. Um macrociclo anual. pô. É, entendeu? Uau. Mas, tipo assim, pra gente, de qualquer forma, aquilo era prazeroso. Sim. Muito prazeroso, entendeu? Você tá ali, você vendo... Que, tipo assim, o fisiculturismo, ele tem um negócio muito mágico, cara. É você ver realmente o seu corpo se transformar. Sim. Poxa, velho, quando eu comecei a me olhar no espelho e ver coisa que eu só via em televisão, aquilo ali pra mim já era o ápice de tudo, entendeu? Não adiantava, eu tinha alguns alunos que eram cardiologistas, outros endócrinos, falar comigo que eu tava me prejudicando. Não adiantava, velho, não adiantava. Na minha ignorância, o Choquito falou que o fisiculturismo é esporte. Mas não seria um esporte muito mais vaidoso do que os demais esportes? Porque você malha, se prepara, concordo, mas com certeza. qual a função do seu esporte? Apenas A estética. A estética? A melhor estética possível. Mostrar que você É. tá com um físico... Ali não Quando tem... você vai para além de esporte, por exemplo, corrida, esporte de rua, você vai correr, tem uma função, vai correr para... Mas quando chega no fisiculturismo, o grande ápice do fisiculturismo é mostrar só a estética, né? A simetria É. do... Se você Simetria, atinge todos densidade, Com os... certeza. Ali não é um esporte de rendimento, na verdade. Esporte Você de não, você não rendimento. tem performance, na verdade. O que tá em jogo ali é a sua complexão física, A cara. Não tem performance jeito. complexa do físico conquistado até o período da... Isso. Na verdade, o macrociclo que você faz, vamos supor que 8 meses para preparação. Você faz o macro, que aí entra, né, de 4 a 6 meses do off para você ganhar o volume, depois você vem limpando esse corpo, aí entra, em que período entra nesse macrociclo os hormônios, Isso. e até onde você... Mas, rapidinho, Choquito, na verdade, o cara vai tomar hormônio praticamente o ano todo, velho. Porque durante o período de office ele toma um tipo para poder aumentar muito o volume, e no pré-contest ele também toma. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. E os critérios que são utilizados para definir quem é o primeiro e o segundo lugar, é a questão da definição corporal, Simetria. simetria, ambos densidade, lados. tipo assim, a pessoa que não conhece, chega lá no campeonato e olhar todo mundo lá e todo mundo é igual. todo mundo igual. Mas, na verdade, os árbitros só são pessoas do meio que realmente entendem muito e tomam um curso para isso. Entendeu? Federado, É, né? não pode botar qualquer um ali para ser árbitro. Só Porque senão, federado. eu não sei qual é o melhor. Só fica tipo assim, fica tão extasiada com o que ele vê ali na frente, cara. Entendeu? Que você vê os caras gigantes com... Dá pra ser boneco de anatomia, cara. Entendeu? Deixa eu pegar uma foto minha e lhe mostrar pra competir, você toma um susto. Tem um documentário que eu até recomendo a galera assistir. Eu vi no YouTube de Mark Coleman. Mark Coleman, ele... Monstro. Ele fazia com o peitoral com 200 e poucos em cada lado e sorrindo. E aí no fim do documentário, ele já é idoso, já com não sei quantas... Idoso não tá tão idoso assim não. Mas sim, tá leado há mesmo. quanto tempo? Só Ele retificar. tá leado mesmo. Rapidinho, só retificar. Mas ele fala que Sim. não faria diferente, não. Que se Não, ele com pudesse, ele certeza. colocaria mais carga. Mas não, rapidinho. Foi um de meus ídolos, não é Mark, é Ronnie Coleman. Rony Rony Coleman, Coleman. obrigado. E aí é que eu digo a você, cara, aonde entra, entendeu, o conhecimento. Quando eu comecei realmente a parar, tipo assim, às vezes eu tava treinando, aí vinha um professor, assim, rapaz, tá errado essa remada com a sua. Eu digo, rapaz, olha meu corpo, olha o seu. Assim mesmo que eu falo. Eu digo, ó, E você vai dizer o que é diferente? Se o Ronnie Coleman faz assim, quem é você para dizer? Só que, cara, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a entender o que era biomecânica, cinesiologia, infelizmente eu vi o quanto meus ídolos treinavam errado. Caramba. Infelizmente, tá aí Verdade. A resposta. a resposta. Entendeu? O cara andando E, tipo de- assim, lá é o berço, é a nata, é a meca do fisiculturismo. Né? Se ele não tivesse lá, pra ter a grana que ele tem, ele não tava hoje nem andando de muleta, cara. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, porra, eu agradeço muito
a minha estadia no fisiculturismo foi meu alicerce. Mas quando eu virei a chave, cara, hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu consigo atender pessoas que antigamente olhavam assim, eu vou atender você nada, falava assim mesmo, cara. É minha ignorância, entendeu? Imagine hoje o que é você entregar autonomia a um idoso, velho, que não andava. Isso é muito gratificante. E o esporte de força tem esse poder. Você melhorar a densidade mineral óssea de um idoso, cara. Você tirar o idoso de tomar remédio de insulina só com treino, junto com um nutricionista com alimentação, isso é muito gratificante. Tanto que um tempo atrás eu fiz um curso de Health Coach, né? Que seria Health da Coach? Saúde. Sim, massa. Aí eu parei, pensei, chega no meu Instagram e digo, não, velho, a gente tem mania de americanizar tudo. Eu vou colocar lá, treinador da saúde. E assim eu fiz. E aí, né, as pessoas me perguntam, o que é que você vende hoje? Eu vendo saúde, cara. Eu vendo saúde. Sabe por quê? A melhor medicina não é a que cura, é a que previne. Entendeu? Então, poxa, se eu melhoro os marcadores inflamatórios de uma pessoa, eu estou entregando saúde. Demais. Se o meu cliente, ele chega com lombalgia, tá? Porque ele está Só chega só o microfone mais pra você. Porque ele está encurtado. Eu chego lá, faço um PNF nele, uma liberação, melhoro aquilo, alivio a dor desse remédio, eu estou gerando saúde, cara. Entendeu? Então, por que eu não ser o treinador da saúde? Então, eu mudei aquela coisa americanizada, né? Trouxe para minha realidade, e é isso que eu digo. Hoje, tá? A estética, para mim, ela está em terceiro plano. Eu não quero saber. Às vezes chega um cliente para mim, não, beleza, eu quero isso, isso e isso. Mas eu vou catequizar ele. Dizer, ó, primeiramente, a gente vai trabalhar em cima, tá, da saúde. Promoção de saúde, qualidade de vida. A estética vem depois. Porque, velho, não tem para onde correr. Se você está praticando atividade física, se você melhora a sua alimentação, você está melhorando a sua saúde, consequentemente a estética vem. Não tem para onde correr. Não tem pra onde Mika, correr. esse insight de mudança foi algo que aconteceu que afetou diretamente sua saúde, sua cabeça, seu comportamento, ou foi realmente uma virada de chave comercial, você entendendo que o seu papel era muito mais importante e significativo do que aquilo que você achava que era? Foi mais realmente, velho, comercial, entendeu? Que, como eu já proferi aqui, eu entendi que o meu cliente não era uma extensão de mim. Então, antigamente, quando o meu cliente chegava pra mim, depois de um final de semana, e dizia que tomou uma cerveja, comeu um chocolate, eu descia a lenha. Hoje em dia, não. Ele vem até com aquele meio receio, eu digo, não, velho. Por que é que eu chego e digo, não, você merece esse brinde? Primeiro ponto, ele não é atleta de rendimento. Ele não vai subir em palco nenhum para se apresentar. E nossa qualidade de vida está alicerçada nisso aqui, ó, no nosso psicológico. E socializar faz parte do bem-estar. Se eu não estou bem, o meu físico não vai estar bem. Olha aí o método Choquito. Entendeu? Ai, Não vai estar bem. Caraca, bicho, você traz aí uma coisa que quebra muitos paradigmas. Quando a pessoa fala, meu pai, eu tô correndo, tô fazendo isso, aquilo, mas eu não consigo largar aquela cervejinha do final de semana, aquela interação com minha esposa pra gente sair pra comer uma pizza. Isso, como você falou, é um prêmio. Se o cara se dedica de segunda a sexta, faz tudo certinho, por que não se permitir comer um chocolatezinho? Perfeito. E Tudo isso na faz vida é um um bem. equilíbrio, velho. E É um equilíbrio, equilíbrio. com certeza. Você traz pra gente aí duas verdades interessantes. Você fala que a atividade física, atividade de força, para a pessoa da terceira idade é excelente, enquanto muita gente fica com medo. Por quê? Rapidinho, mas sabe por que fica com medo? É o que eu digo hoje. Infelizmente, é um cara que eu admiro, porque é um cara de sucesso. Eu me espelho nele, me espelho em Vini. Quando eu comecei a mudar, eu digo, rapaz, o que é que Vini faz de diferente? Eu me perguntava mesmo. Que tem que ser. O que é que Choquito faz de diferente? Quantos bate-papos informados eu tive com o Choquito aí fora? Entendeu? E aí eu fui buscando. Eu sou essa miscelânea de Diego Lessa, essa miscelânea de Renato Maia, essa miscelânea de Choquito, essa miscelânea de Vini. Admiro. Igual eu falei pra Vini, velho, quando eu tô pedalando, eu me sinto Vini Lago, cara. Entendeu? Quando eu tô correndo, eu me sinto Vini Lago, porra. Porque o cara tem uma história de vida muito parecida com um amigo, com a minha, entendeu? E isso, da mesma maneira que a gente incentiva pessoas, tem pessoas como vocês que me incentivam. Você lembra uma vez lá no grupo que eu disse que ia parar de correr? Você não deixou, Bira não deixou, entendeu? Lembro na academia ali na Pituba. Perfeitamente, cara. Então, quando eu olho pra Choquito hoje, né, com a assessoria dele bombando, velho, isso aí me dá aquele gás pra eu buscar mais. Eu digo, se Choquito pode, eu também posso, cara. Choquito pode. Eu também posso. Se Vini pode, eu também posso, velho. Entendeu?
Aí eu vejo assim, há 5 anos atrás, mais ou menos, já estava organizando a minha vida, eu ficava de moto para cima e para baixo. Hoje eu trabalho no meu carro, cara. Isso é muito gratificante. Eu, tipo assim, tinha aquele ódio quando chovia, era botar aquela capa, tirar aquela capa. Só que, tipo assim, velho, eu agradeço a Deus, foi uma fase. Então, se eu não parasse para ir buscar conhecimento, me qualificar, ou eu estaria no mesmo lugar, ou igual muitos que estão aí dizendo que a área não dá. Mas a área não dá para as pessoas que são acomodadas, que param no tempo, cara. Quando você vai buscar o conhecimento, irmão, o leque, ó. Você abre. traz duas coisas aí interessantes. Admiração / inveja. Tem gente que tem inveja do crescimento. Você não, você traz a admiração. Você vê os caras que são cases de sucesso, que tem um diferencial, e fala assim, cara, eu vou me espelhar nesse daí. Tem muita gente que faz o contrário. Pô, Choquito, e aí gera aquela inveja, gera Inveja fala e errada. tenta lhe destruir. E tenta destruir o Pra outro. não pô. ficar mais do que ele. Rapidinho, foi o que a gente acabou de proferir no diálogo no carro. O ser humano, ele quer lhe ver bem, mas melhor não que ele. melhor do que ele. E pegando mais um gancho, como eu falei, essa questão de energia, cara, há 5 anos atrás, eu tive a sorte de comprar um Audi. Sorte não, foi fruto do meu trabalho. E eu vi, velho, muitas pessoas, pô, tá de Audi, tá de Audi, tá de... Velho, um carro como qualquer outro, entendeu? Fruto do meu trabalho. Você tem ideia que esse negócio de energia, não querendo sair um pouco do rumo da nossa conversa, é tão forte, que antes do Audi eu tive 2 Gols, tá? Eu nunca troquei um pneu de carro. Esse carro furou o pneu trocentas vezes. Inclusive no meio da estrada, indo pra Vitória da Conquista. Bateram no fundo desse carro umas 20 vezes, velho. Uma amiga minha fez assim, pô, negão, vende esse carro porque tem muita inveja aí. Eu vendi minha vida, outra coisa. Vendi o Audi, comprei um Polo. Do Polo hoje estou com um Jeep aí, graças a Deus, super feliz. E tudo isso, fruto do meu trabalho. E pegando esse gancho, o que acontece? Eu vi durante aquele período que gasolina estava um preço exorbitante. Vários colegas, vem cá, o que você está fazendo pra você estar andando de Renegade pra cima e pra baixo, que é um carro que consome pra caramba. Eu digo, cara... Bota o gás. Eu digo, ó, se você quiser, a Pode gente senta pra tomar um café e eu vou lhe explicar o que é que eu faço. Porque quando eu quis mudar a minha vida, eu fui buscar lá, né, os meus vetores, o Vini da vida, o Choquito, como eu já falei aqui, e me espelhei neles, cara. Porque, tipo assim, eu cheguei pra alguns deles e perguntei, o que é que você entrega de diferente? A gente não entrega nada. Se você for no meu carro ali, o que não falta é material, tá? Infelizmente, uma boa parte quer chegar dentro da sala de musculação, fazer o M1A1, e ainda mal feito, como eu vejo. Não tô realmente dizendo assim que eu sou o melhor profissional, não sou. Mas, velho, coisas básicas, velho. Você vê a pessoa entregando de forma errada. Uma rosca direta, um puxador, coisas básicas. Entendeu? Complicado. A gente tá passando por uma transformação, na verdade, desde 2008, quando fizeram a ruptura do curso de licenciatura plena em Educação Física para 3 anos de licenciatura e 4 anos de bacharel. E aí você formava licenciatura em 3 anos e podia fazer 1 ano de complementação de bacharel. Quando houve essa ruptura, a gente perdeu algo muito importante do professor de Educação Física, que foi tornar o professor de Educação Física didático-pedagógico técnico. Eu, Mica, tenho essa formação de licenciatura plena. Você ainda conseguiu pegar a licenciatura plena. Que automaticamente habilita a gente ser, além de fomentador, né, do fitness, fomentador da parte de técnica, a gente é professor que traz a parte didático-pedagógica como princípio fundamental dentro desse processo. A partir do momento que um professor que tem essa linha, esse entendimento, ele tem muito mais facilidade de modificar o seu recurso de trabalho, né? De entender que a gente trabalha primeiro. E aí aconteceu muito isso na pandemia, quando as academias fecharam. Quantos colegas da gente ficaram à deriva, né? Super frustrados Sem saber o que fazer. Ficaram fudido é essa expressão, Com certeza. mas porque eram limitados justamente ao que Mica traz. Eram profissionais que só utilizavam e achavam que a educação física era academia. Só que a academia, quem presta serviço para ela somos nós. Não é a academia que presta serviço para a gente. E a academia não se define aquela questão do maquinário preso ali. É um ambiente único que você usa para poder atender o seu aluno e promover ele saúde e qualidade de vida. Eu posso fazer isso em qualquer ambiente. Os profissionais limitados, infelizmente, passaram necessidade por não virar chave e entender, ou até, e eu fui muito criticado nisso e julgado, de ir para a rua atender
por vergonha, por achar que por onde ele estava, o status dele, desmerecia o trabalho dele. Aí a gente vê a pandemia como a palavra que a gente fala muito, a virada de chave. Quando você passava numa praça e você via aquele profissional que trabalhava só em academia se virando em dar aula com o maquinário que tem, com o step, com o kettlebell, né? Aquela Sim, bola, com um elástico. Sim. E você vê o resultado. Porque como Mika falou sabiamente, a questão da nutrição e atividade física vai trazer o resultado. Total. Eu me lembro que na pandemia, ali na praça do Costa Azul, você montou quase uma academia. Continua. E continua até hoje, né? Muito bom, por sinal. Continua. Montou uma academia. Salvei vida, Elástico, tipo, salvando. step Não, e tem uma toda, galera. barra, pô, E se toda. o cara for pra lá, o cara sofre sua da mesma forma. Com E sai certeza. treinado. Pegando aqui o gancho de Choquito, por que os profissionais penaram? Porque, tipo assim, são limitados de verdade. Se você apagar aquele cenário, academia, tirar ele de dentro, entregar uma barra e um par de halteres, o cara não sabe trabalhar, velho. Se você me entregar hoje uma barra e um par de halteres, meu irmão, eu lhe dou uma bela aula. Se você não me entregar isso, Eu lhe também dou te da dou uma mesma bela forma. aula. Vocês Olha dois são só, profissionais, coisa rápida, até pra gente poder, quem tá assistindo a gente, você que é profissional de educação física e tomou essa palavra pra você, entenda que se você é limitado, isso não é uma determinante na sua vida, é um momento que se você pegar esse insight desses dois caras aqui que estão falando, que mudaram a cabeça, que mudaram a visão, você também consegue dar um passo a mais. Não se acostume em ficar dando aula em certas academias que você fica de personal com o braço cruzado, só orientando, pega aqui a anilha, pega aquilo, mude a sua vida. Esse podcast não é pra desmerecer os outros profissionais. Pra engrandecer. Pra trazer É você pra tirar realidade. você da zona de conforto, ou pior, a zona de desconforto. Não, né? eu chamo de zona de competência. Zona de Incompetência. Zona de conforto, de ZDP. quem tá hoje é ele, que eu digo a você, velho, eu bato no peito, eu sou um cara de ZDC. sucesso. Sexta-feira, 8 horas da manhã, tá gravando podcast. Quantos profissionais teriam disponibilidade para estar aqui hoje? Não estou dizendo que não é um insucesso. Mas você se possibilitar é porque você está em uma zona de equilíbrio estrutural, certeza. profissional, Com certeza. financeira, que consegue, Com certeza. hoje, uma sexta-feira de manhã, tá aqui, gravando um podcast, batendo papo, falando da vida dos outros. Olha só, E pegando mais uma trazendo vez, conhecimento, rapidinho. né? Porque assim, não é um bate-papo Brincadeira. aleatório. Aqui nesse pouco tempo, nessa quase uma hora que a gente já tem aqui, eu tô sendo enriquecido. Muito conteúdo. Vitor Bahia, que tá ali só na administração, ali manuseando maquinário, ele já tirou vários insights também. Tenho certeza que se você tá em casa agora, que esse episódio sobe todas as quartas-feiras nas principais plataformas, com apoio das casas Casa esportivas, esportiva. você também tá pegando esse insight, Viu? velho. 2 insights aí, dessa questão do treino resistido, tá? Primeiro ponto, músculo não pensa. Músculo não sabe se está puxando uma barra, um elástico, se eu tô parado com o braço, se eu tensionando o braço para baixo. Músculo requer ser tensionado. Acabou. Ele vai responder, vai ter estímulo, não tem jeito. E aí o que acontece? Ironicamente, em 2016, né, já tinha mudado toda a minha filosofia de trabalho, de treino, me lançaram, né, aquela velho desafio, eu quero ver você voltar a competir com esse treininho Mahamudra seu. Assim mesmo. Porque, como eu acabei de falar, velho, infelizmente o ser humano, ele quer te ver bem, mas não é melhor do que ele. Eu aceitei o desafio não porque eu ligo para o que falam de mim, porque eu empreendo pelo ouvido, não. Mas foi para mostrar que conhecimento está acima de tudo. Primeiro ponto, eu me preparei 5 meses dentro da minha casa. Se você perguntar assim, Micael, você usou sobrecarga extra? Usei. Tudo básico. Eu fiz levantamento terra, eu fiz supino, eu fazia barra. acompanhei isso. Eu fiz muito movimento integrado de LPO. Eu não tinha uma máquina dentro de minha casa. Um cabo para dizer que ia isolar o meu bíceps, uma extensora para isolar o meu quadríceps. O troféu tá lá em casa, campeão baiano. Foi a minha última competição. Eu me afastei em 2008, voltei em 2016 e mostrei, campeão baiano. O troféu tá lá, para mostrar quem quiser. E uma outra coisa, treino em casa. viu? Em casa, Uma outra 5 coisa. meses. A quantidade de farmaco que eu usei, que normalmente lá atrás, sem conhecimento, eu usava em uma semana, eu usei em 4 meses de preparação. O físico respondeu. Por quê, gente? É conhecimento, é o que eu digo, conhecimento. Vou bater sempre nessa tecla, o conhecimento, tá? Porque qualquer quantidade de hormônio
exógena que você bote para dentro, para o seu corpo já é demais. Basta você comer certo, tensionar o seu músculo, vai responder. Campeão baiano, irmão, e não agredi minha saúde. Depois me afastei de vez. E aí? Correndo. Nunca parei de correr. Viu? A mesma coisa. Olha o conhecimento de novo. Quando eu comecei a correr, algumas pessoas que não são da área, pô, você já faz 10, vamos para 21. Eu digo, gente, não é assim. É algo que é gradual. É algo que você tem que montar sua planilha ali. Não é, mestre? Tem que ter ali o seu micro e o macro ciclo. Porque, olha só, eu passei a minha vida toda no esporte de força, ok? Que eu estimulava fibras de contração rápida. Eu tive que começar a estimular fibra de contração rápida, intermediária e lenta, meu irmão. Só para vocês entenderem o que é que Mika está trazendo aqui, a corrida de rua a gente usa estímulos anaeróbicos e aeróbicos, que esses estímulos metabolicamente usam fibras musculares determinantes, que é a fibra tipo 2 força, que é para atividades anaeróbicas de alta intensidade e curta duração, e fibra tipo 1, que são fibras vermelhas, são fibras, né, especificamente de endurance, fibras de resistência, que suportam estímulos de longa distância e baixa intensidade. Automaticamente isso colabora para a intensidade de esforço, que vai usar determinados viés metabólicos de fonte de energia, carboidrato, né, gordura, enfim. Entendendo isso, traduzindo tudo isso que ele trouxe, chama-se de vias metabólicas de treinamento. Para quem não conhece isso, traduz diretamente ao seu tipo de músculo que você tem no corpo. O cara que é da especificidade dele, que não cria uma treinabilidade específica para desenvolver a fibra tipo 2B, que é a fibra intermediária que tem tanto valores em percentuais da fibra de resistência que a fibra de força, ele nunca vai conseguir entrar no endurance. E só consegue com um treinamento específico. Voltando, Mika. Não, pô, eu... Peraí. Depois sou eu. Então a gente tem todas essas fibras. Temos todas essas fibras. Só Pô, que cada treino... ela é estimulada, claro que geneticamente você nasce predominando. Cara, a gente que é negro, a gente que vem de. A gente tem uma predominância de fibra, né, tipo 2 de força mais significativa, oriunda a vários fatores genéticos. Por isso que a gente tem uma predisposição a um nível homem, principalmente. Porém, tem pessoas que nascem também com a fibra de resistência mais significativa em determinados membros. O membro inferior, o membro superior, isso é muito relativo. Existem exames específicos que conseguem identificar, especificamente você tem que fazer uma biópsia da fibra muscular predominante, que alguns esportes de nível atletismo olímpico, por exemplo, faz a biópsia para entender se a fibra daquele cara está determinando que é o que está impedindo a performance dele ou não. E tem ultrassom e outros que também colaboram para isso. Entendendo que eu consigo treinar as fibras de acordo com a atividade e a valência física que eu quero, só que ninguém faz isso. Cara, eu fico aqui besta, sabe por quê? Todo podcast é uma aula que eu fico assim, besta. Cara, você percebe, Vitor? Muitas vezes, se Mikael, que é um cara que tem um tempo no esporte, ele entende que ele precisa respeitar o processo para ele fazer 21:42 e fala sobre a questão de fibra e todos esses detalhes. Pô, você fica viajando porque às vezes você pergunta assim, cara, eu não consigo desenvolver uns 21 quilômetros bem. Vai procurar no estudo, vai estudar para isso, cara. E muitas vezes isso é um fator que corta muitas pessoas. Total. Entendeu? Total. Eu não consigo fazer os 21. Calma, primeiro, respeite o processo, treine para isso. Porque como o Choquito falou, o nosso corpo tem essas fibras. Sim. E precisa de treinos específicos para ativar, vamos dizer assim. E por que a gente só vai... Eu repito. Nunca é só vai, pô. Lá vem. Mas nunca é só vai. Nunca é só vai. Tem que estudar, tem que ter alguém que faça isso por você, um profissional da área, que lhe instrua, que lhe indique o caminho. Não é à toa que eu falei com você ontem, né? Pra quem não sabe, hoje a próxima meta da gente é Choquito me tornar um maratonista. É impossível? Não. Mas nessa jornada, até chegar o mês de maio, 30 de maio de 2024, como ele mesmo falou, existe um longo caminho a ser trilhado, só depende de mim. Um dos pontos principais, e Mika falou isso também dentro, é a nutrição. Para isso eu tive que mudar a minha concepção. Procurei uma profissional da área, querida Inês Dourado. Já estamos fazendo um trabalho. Próxima convidada. Estamos fazendo um trabalho porque ele, como o Choquito falou, você vai conseguir fazer os 42, mas a jornada depende de você. O que você quer fazer. Todo método,
treino, tudo, o Choquito me entrega. Mas depende também de mim. Então tenho que ir procurar os profissionais. E principalmente a entrega da blogueiragem, a entrega das mídias vão ficar reduzidas, porque você vai ter o seu treino e depois vai ter a parte da mídia. Por que você faz isso em conjunto? Fazer isso em conjunto. Não vai ter mais esse conjunto. Voltando, o que traz um outro detalhe, Mica, que acontece muito, é o cara não avaliar. Perfeito. Porque você só vai identificar se o cara tem a predisposição e a característica a partir do momento que você tem variáveis identificadas através de protocolo de avaliação. Quando eu faço ali minha avaliação periódica, que muitos ignoram, tenho internamente muitos alunos que acham aquilo irrelevante. Por que fazer isso e tal? Vai mudar nada. Só desculpe. Fale. Eu já corro 21. Mas toda avaliação que você faz, eu tenho que correr 3 km, 1 km e dar tiro de 100? Vamos lá. O meu protocolo, ele é um protocolo adaptado a algumas variáveis que já existem, né? Alguns métodos que já existem. Geralmente, a maioria dos treinadores e assessorias de corrida fazem o teste de Cooper, de 12 minutos, ou o teste de 2.400 no menor tempo possível, ou o teste de 3.200 cardio-Eltima, e agora se criou o protocolo de 3.000, que é o protocolo de limiar anaeróbico de velocidade máxima. Esse protocolo, né, você pode colocar de forma de individualidade para cada perfil de aluno, ou você pode criar um protocolo único para todo mundo, que eu não acho certo. Por isso que eu uso tanto o protocolo de Cooper como o protocolo de 3.000 metros, justamente validando o tipo e perfil de aluno para isso. Quando eu coloco ali o teste de 3.000, o cara fez o teste de 3.000, ele vai ter um repouso de descanso de 5 minutos, e depois ele vem com estímulo de 1 km ao out. E depois, 5 minutos, ele vai para um estímulo de 100 metros ao out também. Eu tô pegando, sabe a regra de 3? Sabe por que 3 séries de 15? Sabe por que 3 vezes repetições? Estímulo, corporação, adaptação. O sistema neural, ele precisa identificar 3 momentos para poder se dizer que realmente aquilo é real. E a regra de 3 colabora muito isso na matemática, né? Nas ciências exatas. E eu entendendo isso e trazendo a ruptura das ciências exatas, da regra de 3 para coisa, eu sempre identificava que tinha uma lacuna, só com um protocolo, eu mensurar que o cara tem 5 zonas. Se eu pegar só o teste de 3.000, eu coloco lá, ele vai me dar a resposta das 3 zonas. Só que tinha lacunas, que aí entra o detalhe aí da ciência do método Choquito, de entender que eu tenho um delayzinho entre a zona 3 e a zona 5, que o teste de 3.000 não me dava. Ele me dava até o limiar anaeróbico. E o all-out do cara? Como é que eu posso botar o cara para fazer 8 tiros de 1.000 na zona 4, que é uma zona anaeróbica lática, onde ela só me dá subsídio até 500 metros? E o cara consegue entregar. Quanto tempo de intervalo eu vou dar entre uma sessão e outra? Limiar mínimo, limiar máximo. Da onde vem isso? E eu lhe pergunto, Nunes, quantas assessorias faz o que ele faz? Mas é isso. E até como você traz, porque assim, zona aeróbica lática, né? Tem o que significa isso? As pessoas não fazem esse questionamento. Mas assim, outro dia eu estava estudando sobre isso. De onde você vai buscar subsídio para que você possa estar... As vias metabólicas, O ciclo de Core. E aí a galera não consegue entender que chega um momento que você vai manter o seu treino numa zona só oxigênio. Tem uma parte que o seu corpo vai precisar de muito mais do que oxigênio e vai cobrar do seu corpo. Perfeito. E a terceira e última zona, o que seja, ainda vai buscar mais. Ela vai usar como substrato energético. Que aí que vai entrar no último momento a gordura. Perfeito. Entendeu? Quando a pior coisa que a literatura trouxe ao longo de muitos anos foi que a atividade aeróbia utiliza do oxigênio para produzir energia, uma atividade de longa duração e baixa intensidade, e o anaeróbico não utiliza oxigênio e uma atividade de alta intensidade e baixo volume. Isso foi a pior coisa que fizeram para o entendimento fisiológico. Porque para eu obter condição metabólica anaeróbica, eu preciso da condição aeróbia para me dar suporte e entrar nos viés de suporte de conversão para a produção de glicogênio hepático e muscular. Sem esses viés, uma contribuindo para a outra, aí o cara vai assim, mas o cara corre 10 km todo dia, entrega performance, entrega lá, massa, nem está dizendo que ele... Mas em algum 10 km desse cara, ele trabalha fora do limiar anaeróbico dele, com certeza. Ele não faz 10 km de endurance todo dia. Tem alguma coisa ali que em algum momento ele faz. Nunca treinei tiro, não gosto de treinar tiro. O cara entrega lá 21 km. Isso vai colar. Agora,
você quer entregar sempre a mesma coisa? Você quer fazer 21 km, sub 2, só você quer 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Então, a partir do momento que você vira essa chave, a gente consegue lhe entregar isso. Sabe o que ele está fazendo aí, Nunes? Adaptações fisiológicas. É isso que o pessoal não entende. Uma colega nossa, Fabiana Prudente, ela veio falar pro Choquito, e é uma menina que ela fala, né? Ela é asmática, né? E ela fez, acho crônica. que 3 meia maratona no mês. em um mês. Mas aí eu volto e lhe digo rapidinho. Sabe o que acontece? Mais uma vez eu bato. Conhecimento. Falta de conhecimento e preceitos culturais que a gente vem trazendo ao longo do tempo. A pessoa tem asma, natação. Tem asma, natação. Sendo que a pessoa que tem asma, ela tem que fazer atividade aeróbica com você. Você sabe o que eu acho? Não importa se é natação, não importa se é corrida, se é ciclismo, algo desse tipo aí, cara. Mas são que é os viés culturais defasados que a gente vem carregando ao longo do tempo. A mesma coisa, pega nesse gancho rapidinho, o idoso, pega o idoso, joga na hidroginástica. Eu não vou conseguir melhorar essa companhia dele. Eu não vou conseguir melhorar a densidade mineral óssea. Ele vive dentro da água o dia todo, né? O dia todo. A funcionalidade dele fica onde? Ele sentar, levantar, pegar alguma coisa. Não dizendo que a hidro não é importante. É. Paralelo a ela, Isso. precisamos de uma atividade terrestre. Isso. Estímulo terrestre. Voltando só o ponto da Fabiana, que ela falou com. Tava eu, o Choquito, ela conversando. Pô, Choquito, eu fiz os 3:21 e tal, mas eu sinto que eu preciso melhorar. Eu parei assim na frente dela, porque pensei assim, meu Deus, a menina faz em um mês 3 provas de 21, mantendo o tempo. Sem lesão. Sem lesão, começou e terminou. Mas o ser humano sempre quer um pouquinho mais, né? Com certeza. Aí eu falei com ela. Igual quem, irmão? Fala, Amém. Aí eu falei com ela, foi até uma que ela falou, é verdade, o Choquito tava do lado, aí explicou, o Choquito é muito didático nessa parte, explicou a ela, e é verdade, cara. A metodologia, não é, eu falo sempre, eu não sou puxa-saco, mas é sempre favorecendo com quem eu treino. Meu professor, meu orientador, é assim, acho que o princípio das artes marciais, né, do sensei, do mais antigo. A metodologia que é implicada ali, na Runners, é incrível. O cara consegue fazer com qualidade, entregar sem lesão, sem problemas e bem. Isso é muito importante, sendo que sempre preservado isso, zona. Se você segue o seu treino, se você segue a sua zona, se está escrito ali, eu falo sempre, educação física é muito mais matemática do que 100% que a gente pode achar do físico. Porque como é que o cara ele vai falar assim, montar planilha, ó, você vai fazer 15 quilômetros em tanto tempo, entre esses, é matemática pura. E aí quando você termina o treino, desliga o Garmin, tá lá, 15 quilômetros, batendo com o solicitado, com o que foi entregue. Se você manter o pace, cara, é incrível. Eu tô trazendo, antes de a gente voltar para sua ruptura e vida como corredor de rua, eu vou fazer um vídeo, né? Eu tenho alguns vídeos que eu posto também no YouTube chamado Papo de Treinador, onde eu trago alguns insights e temas de discussão e levo uma explicação didática, pedagógica em cima desse assunto. Uma das coisas que eu vou começar a bater de frente é a utilização da zona 2, a zona aeróbia. O cara quer dar pancada todo final de semana, irmão. O que eu falo da pancada? O cara pega ali na prescrição de treinamento dele, 10 km, tá lá prescrito na zona aeróbica 2, e o cara quer entregar um ritmo de prova ou bater um RP daqueles 10 km no treino, que é simplesmente para ele treinar as mitocôndrias dele. Quando eu falo treinar mitocôndrias, eu vou utilizar esse termo bem de agora em diante, para as pessoas entenderem que é tudo nível celular. Perfeitamente. Se a gente não treina, não desinflama suas células, não treina suas células para serem eficientes, nada vai ser eficiente. Então a mitocôndria é ela que faz o papel da respiração celular. Se sua célula não consegue ter uma respiração adequada, não vai ser seu pulmão, seu coração que vai fazer com que ocorra isso. O pulmão e o coração ele é secundário do processo celular. Primeiro ocorre lá dentro, na célula. Se sua mitocôndria, se você tem um nível de mitocôndria, um nível de hemoglobinas, um nível de contração alveolar significativo, que é a vasoconstricção alveolar, que é onde tem a hematose e troca de gases, né? Do CO2 para o O2. O asmático ele não tem esse processo eficiente. Ele está o tempo todo com vasoconstricção. Entra um pouquinho de oxigênio e consegue converter ali e liberar o CO2 de forma mínima. E esse é o grande problema do asmático. Não é que ele não consegue captar, ele consegue captar oxigênio, mas não consegue converter ele de forma significativa. E acontece também na corrida asma aguda, induzida pelo esforço. Ocorre. Cada hora que você termina assim, ela é uma asma aguda.
né, que está tendo em virtude do esforço. Isso ocorre na corrida. Isso muitas vezes eu só me toco quando está destreinada. Porque o cara não treina parte aeróbica. É chato. Ah, mas não consigo ficar 6 e 10, 6 e 15, 10 quilômetros. Aí está o grande sacada. Porque quando eu prescrevo de forma pré-requisito, onde aquele momento tem que ser daquela forma, na outra semana, seu corpo vai lhe cobrar, porque o estímulo que eu vou dar é proveniente ao resultado que eu quis obter naquela semana. Então, se você não me entrega aquilo, com certeza você vai sentir, e é fato, a maioria sente. E eu vou estar batendo muito na tecla, porque a gente ignorou cada vaidade virtual de entregar. Se eu não fizer um 10 km sub 1, ou um 10 km dentro de um tempo que a sociedade virtual me aceite, eu tô fora do jogo. E não é assim, gente, entenda. Naquele momento você vai fazer seus 10 em 1h10, 1h08, 1h06, 1h02. Para na prova você entregar o que precisa ser entregue. Porque se eu não faço as etapas e os processos evolutivos, eu não vou chegar lá não. E aí o Runner XP, né, o Experience, que é um programa que eu criei, ele vai colaborar muito para esse entendimento. O que é que eu estava percebendo, Mica? A gente teve um crescimento, né, exponencial, e está entrando muita gente fora do mundo corrida, fora a bolha corrida. Pessoas que se permitiram correr, como você se permitiu em algum momento, Nunes e outro. Só que os problemas que a gente colhe hoje nos corredores antigos é justamente por falta dessa base estrutural. E eu percebia que, por conta das alusões das provas maiores de 21 e 42 km, essa galera ficava um pouco preterida. E é de fato. Porque 5 e 10 você faz em treino. Você consegue preparar o cara ali de forma rapidinho. Mas é uma pessoa que nunca fez 5 km. É como se fosse uma maratona pro cara. É uma pessoa que nunca fez 10 km. É uma maratona pro cara. E a gente de fato deixava essa pessoa preterida. Não tem como. Porque você vai dar alusão ao que precisa de mais. Não, mas aquele cara também precisa. Não é que só que o 21 e 42 precisa mais. O cara de 5 e 10 também precisa. E aí o que ele faz? Ele vai almejar quem? Ele correndo 5. Os 10. Os 21 e 42. Porque você não dá alusão nem ao 10. Ele quer migrar do 5 já para fazer 21. Porque é onde ele vê que você entrega resultado e é onde você dá mais atenção. Só que ele não cumpriu nem a etapa dele dos 5, nem dos 10. É pro 21. E isso é um problema que está sendo gerado até pelos perfis de evento que a gente está tendo em Salvador. Os eventos de Salvador já estão mudando muito, não tem mais aqueles eventos só de 5 e 10, agora vai para 15, como segura estações. Mas eu falei dos 10, né? Porque eu sigo a regra. Sim, mas é isso, pô, pense, o cara entrou agora no fogo, tá lá no bolo. Porque a energia emana de forma positiva pra caramba. E o cara tá ali em 5, porra, se eu já tô conseguindo correr 5, ano que vem, o final do ano, eu vou fazer 21. Velho. Mas aquela história, a galera não se preocupa em fazer uns 5 com qualidade. Pronto. Uns 10 com mas qualidade. Mas quem é que vende isso pra ele? Eu não vendia isso. Que ele tinha que passar por etapas, vendia tecnicamente, claro. Mas eu via que o cara entregou ali um 5 sub 30, eu já subi o volume do cara para 10. Mas ele não sabia dessa informação que esse sub 30 é um tempo hábil, um tempo significativo de entrega de performance que habilita ele para uma próxima etapa. 30 é um divisor de água, mas eu acho pouco ainda também. Eu fiz meus 5 km em 28 minutos, mas eu queria ver a possibilidade de fazer abaixo dos 25. Aí treino para isso? 100 Experience, exatamente. Se ele quer os 5 voltado para isso, ele vai ter lá o programa dele. Já faço meus 10 km a 58, mas eu queria fazer uns 10 km. Ele só vai subir para 21,42 a partir do momento que ele define, não, agora eu estou apto, entreguei o que eu queria nos 10, enchi o saco. Só que a gente não tinha essas etapas. Mas isso também tem que vir na mente do corredor. Por que eu dei a opção? Se você quer 42, a gente só pode nesse período. Estava conversando ontem com o Rezak sobre a questão de como minha mente mudou quando eu voltei da Maratona do Rio. A gente ficou num ponto interessante que foi os 40 quilômetros, a gente viu muita gente... Quebrando. Não, quebrando não. Eu e o Choquito pegou um cara praticamente semi-morto. Choquito pegou pelo braço, eu peguei pela perna pra atravessar a rua e levar até a... morto, irmão. Um cara assim, ó. Mas por que acontece isso? Infelizmente, pulando as etapas. O cara tá vendendo uma coisa que infelizmente ele não vai conseguir entregar ao cliente dele. Não é o que ele não faz. Totalmente diferente, entendeu?
pela preguiça de pensar, pela preguiça de buscar conhecimento, que foi o que ele fez. Como foi que ele criou o método Choquito? Ele viu que tinha uma lacuna entre os protocolos. Isso. E aí ele foi buscar. Eu tenho uma pergunta para o convidado. Você, fisiculturista, quando a gente vê o leigo, eu, por exemplo, que vejo o fisiculturista, eu penso que o cara é todo duro, irmão. Todo encurtado, tá vendo? Então, como é que trabalha alongamento se o cara é um monte de músculo? Mas é justamente isso, né? Antigamente, era um cara que realmente não tinha mobilidade nenhuma. Hoje, quando eu vou lhe contar aqui um episódio. Eu tava na clínica com minha mãe, e aí entrou um cara, esse mesmo biotipo que eu tinha. Eu olhei assim e digo, rapaz, que coisa feia assim mesmo. Minha mãe, você era assim mesmo. Porque, tipo assim, antigamente, eu não conseguia enxergar aquilo, eu endeusava aquilo ali. Vigorexia, né? Endeusava aquilo ali. Aí você vê, infelizmente, é aquela montanha de músculo, velho, sem mobilidade nenhuma, sem vida. Entendeu? Aí, tipo assim, sem funcionalidade. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu trabalho tudo isso. Então, eu tenho qualidade de vida, eu tenho um físico que tem funcionalidade. Mas existe um protocolo de alongamento junto com o Tem exceções de flexibilidade tem fora exceções que é fora o treino. Fora o treino. Não choca. Entendeu? Tem até que a maioria não técnica faz. FCS que Isso. você faz o treino e alonga para aumentar o estresse na fibra. Sim. Mas você vai ter que buscar treinar isso aí para você ter essa valência. Mas não é pro cunho de melhorar a flexibilidade, se melhorar a força. Isso. O dano da fibra para melhorar mais ainda a hipertrofia. E eu pergunto a vocês, a discussão que eu imaginei que poderia acontecer. Alonga antes de malhar ou alonga depois de malhar? Mesma coisa para Choquito. Alonga antes de correr ou depois de correr? Ó, no caso da musculação, tipo assim, ó, o cara é atleta de força. Se ele alongar antes, ele vai perder rendimento. Isso aí, a literatura mostra isso aí. Ele tem que aquecer e treinar. Vou elevar a temperatura corporal, vou preparar o meu corpo para o estímulo e vou treinar. Depois que eu aqueci o geral, eu faço até um aquecimento específico e vou treinar. Aí, tipo assim, se você acabou de me perguntar, se eu alongo antes, parceiro, e eu não sou atleta, beleza, massa. Eu estou ativando também. Tanto que hoje já tem a sessão de mobilidade, que é um alongamento dinâmico. Vamos lá. Choquito, né? Trazendo por base conceitual. O alongamento ele tem 3 métodos e 3 vertentes, que é o alongamento de soltura, o alongamento passivo e o alongamento ativo. O alongamento ativo é aquele que você faz de forma dinâmica, sozinho e tal, pode ser deitado com uma corda, você mesmo pega a sua perna e alonga. Né? O passivo é alguém fazendo esse alongamento, né? E o de soltura é aquele que você faz com movimentação, né? Balançando a perna, pulando, enfim. Entendendo que esses 3 alongamentos, a gente está falando de alongamento, é você tirar o seu músculo da posição normal para uma posição de estiramento, pré-estiramento ou de algo que dali você libere, né? Oxigenação, aumento do fluxo sanguíneo, liberação de líquido sinovial nas articulações para poder, né, estruturar a sua musculatura. Esse é o conceito de alongamento. Quando a gente vai para o conceito flexibilidade, a gente entra em outros protocolos e métodos que existem vários outros, FNP, FSS, FNP3S, enfim, que estabelece uma relação de aumento da amplitude articular. Consequentemente, essa sobrecarga de intensidade desses métodos colabora com microlesões nas fibras musculares. Esses danos de lesões de fibras musculares estabelecem uma relação direta com o mesmo mecanismo da força. Uma vez que você demanda de mecanismo desse de flexibilidade, pré-sessão de treinamento ou até 24 horas antes, ainda colabora para uma baixa performance de força. Isso a gente está falando de treinamento de força. Automaticamente entendendo que alongamento é um método e protocolo para um viés, flexibilidade é para outro. E aí entra o CrossFit, quando entra no mercado, ele traz consigo a mobilidade articular, que já se trabalhava em várias modalidades de artes marciais, em várias modalidades de ginástica olímpica e outra. E o CrossFit traz com uma força super significativa pré-atividade do CrossFit, preparando as articulações, mobilizando, alongando e flexibilizando as articulações para a atividade que vai acontecer naquele momento. E aí, qual é a confusão de tudo isso? Saiu há muitos anos atrás e saiu recentemente também
né, ainda colaborando sobre esses estudos de alongamento. Só que quando você vai a fundo na literatura que você vai buscar, os caras trazem esses diferenciais e mostrando que... E aí é a minha crítica com a questão do treino de força, né? Tá, se existe um protocolo e método de treino de força que o cara faz o estímulo ali de força máxima no supino e quando ele termina logo em seguida ele vem com estiramento de alongamento passivo, alguém te alongando de forma extrema durante 20 segundos, tal, e pau de novo. No treino de força. Isso é um método de treino. Eu posso fazer isso o tempo todo? Não, porque em algum momento seu tendão, seu ligamento vai romper. Com certeza. É um período da fase do treinamento de força que você pode usar essa técnica, esse método de treinamento. Mas o cara não está alongando. Ponto. Quantas pessoas alongam antes do treinamento? Milhões por falta de conhecimento. A gente está falando aí de alta performance. A gente está falando de pessoas que estão buscando. O idoso que você atende, ele alonga antes do treinamento ou ele aquece? Aquece. O aquecimento é um alongamento? É. Você está ali estirando a musculatura, oxigenando, liberando. O cara pode fazer o aquecimento? Pode. O cara pode alongar? Pode. O não é uma palavra muito séria. Para quem, para que e por que eu vou alongar? Para quem, para que eu vou mobilizar? Sabe o que acontece? Se você não faz isso em algum momento, seja fora da sessão de treinamento, pré, intra ou pós, quando você machuca, você vai para fisioterapia e vai fazer o quê? Alongamento. Tem um detalhe interessante, eu gosto muito desses treinamentos de força, acompanho, como eu estava conversando com o Mika. Se vocês puderem dar uma olhada, veja o treinamento do pessoal que joga futebol americano e rugby e veja o pessoal do levantamento de peso olímpico. É um absurdo o que aquele pessoal do alongamento de peso olímpico faz. E eles alongam antes de levantar cargas absurdas daquela, como você falou, performance. E é todo um processo. A gente às vezes acha que é só levantar. Não, mas assim, quando eles colocam em câmera etapas, os lenta, processos, né? velho, o São cara, várias etapas, ele microetapas. levanta o peso, ele vai para debaixo do peso e aí já encaixa, porém tem todo um alongamento para aquilo ser feito, velho. Ele falou, como é que falou do preparação para corrida, o treino protocolo, é o que eu estou sentindo hoje correndo na Runners, né? E aí, você fez a transição, houve uma transição de quando você só fazia o LPO, a força, né? Estou tratando assim, tá? O treino de força pro treino de corrida. Você adicionou a corrida numa coisa que você já fazia, não é isso? Perfeitamente. Você sentiu o peso do corpo No início, sim. Peraí, vou pegando também um ponto que eu ia fazer essa pergunta, mas houve críticas porque você começou a correr? Muita. Tá acabando com seu físico, você é maluco, que não sei o quê. Só que eu já tava numa outra vertente. A questão toda é essa. Entendeu? Já tava noutra vertente. Eu não tava mais voltado aquele endeusamento daquela minha carcaça que eu tinha, cara. Aquilo ali já tinha caído por terra. Entendeu? Já tava procurando mais qualidade de vida, promoção de saúde. Tanto que hoje de manhã, quando eu acordo, o primeiro momento é meu, é pra mim, me permitir, pra eu cuidar de mim, pra depois cuidar dos outros. Entendeu? Porque, desculpa, de uma forma muito leiga, tá? Tinha gente que falava assim, não posso bater um barba porque vou mirrar. Isso. Malhado não corre, eu já vi falar isso. Corre não. Entendeu? Corre não. Eu quero crescer e eu vou reduzir minha frequência sexual, entendeu? Existia, já ouvi todo E tem isso mesmo, porque por exemplo assim, e tem, inclusive até hoje tem isso, né? O pessoal fala, eu não vou correr porque a corrida vai fazer eu mirrar. Né? Aí vem para atividade física. O homem agora, né, depois de vários podcasts, essas coisas, falam que o homem para ter uma atividade sexual ativa tem que fazer o cardio, tem que ter cardio. Claro. E vascularização. E tem que ter fortalecimento, principalmente membros inferiores. Então, o cara falou que agora se você quiser desempenhar melhor sexualmente, tem que fazer treino de tiro. Irmão. Treino de tiro. São coisas que vão mudando com o tempo, mentalidades, entendimentos que vão mudando com o tempo, que fazem que quebrem muitos mitos. Né? Quando você saiu da corrida, saiu da musculação para ir para a corrida, isso deve ter mexido com a cabeça de muita gente. As pessoas que te acompanhavam, as pessoas que iam com você. Fale um pouquinho aí sobre isso. Cara, principalmente, né, a questão da galera que tinha, né, aquela panelinha do fisiculturismo. Então, tipo assim, eu entendi
que o esporte, ou seja, o fisiculturismo, ele não me mantinha. O que me mantém é a educação física. Então eu tive que começar a buscar ferramentas para poder valorizar mais o meu trabalho e eu me manter. Então foi também essa questão aí que eu me afastei. Porque, tipo assim, como eu falei, naquela época, o esporte era algo que era muito satisfação pessoal. Então, tipo assim, e aí? Você vai se manter nisso aí até quando? E aí? O tempo vai passar, você vai ficar como? Quando eu comecei a entender isso, eu fui buscar conhecimento, eu comecei a me especializar e hoje, tipo assim, eu tenho uma gama de clientes que eu não teria há 5, 7 anos atrás. Eu tenho um cliente mesmo, o cara é triatleta. Eu não entendia nada de corrida, não entendia nada de ciclismo. Como é que eu poderia treinar esse cliente? E quando ele veio para minha mão, ele estava lesionado. Foi um feedback comigo e o fisioterapeuta. Tanto que chegou um tempo que ele falou assim, poxa, cara, eu não vou mais para lá não, para fisioterapia, que tudo que eu faço lá eu faço aqui. Eu digo negativo. É um trabalho em conjunto. Você vai continuar lá. Ele fazendo o dele e eu fazendo o meu, e você vai ver que tudo vai dar certo. Tá comigo aí há 5 anos. E aí eu volto, né, e vejo essas questões psicológicas. Teve um dia a gente fazendo sessão de treino, e aí ele falando, né, que estava cansado das viagens, que trabalha na multinacional. Aí eu peguei e você vê, né, o que é o conhecimento. Falei assim, Fabiano, para analisar um pouquinho. Se hoje você tem um fisioterapeuta, se você tem um treinador particular, tudo isso, quem é que lhe proporciona? É o seu trabalho. Foi você que escolheu isso, não foi ele? Foi. Eu digo, então pronto. Tudo de bom que a sua família tem é o seu trabalho que promove, né? Ele, pô, Miquel, você tem razão. Antigamente eu tinha essa ótica, eu não tinha isso. Se eu ficasse só naquele viés ali do fisiculturismo, infelizmente, eu estava fadado em sucesso, irmão. Perfeito. Mica falou que tem que ir embora. Uma pena. 9h30, você consegue? Deixa eu ver, coração. 9h15? Já estou, infelizmente, em cima do horário. Cara, que eu tô aqui, beijo aí. Porque, na verdade, eu queria mais uma hora, né? Marca o episódio número 2. Como eu falei no início do programa, ia ser algo, né, enriquecedor, porque Passou que eu nem percebi. foi um bate-bola, né, e a gente abordou e trouxe aqui. E eu acho que a mensagem que a gente deixa aqui nesse podcast, com esse gostinho de quero mais, é justamente entender o posicionamento profissional que ele conseguiu chegar, né? Aonde a gente conseguiu chegar. E aí você entra também no bolo, porque para quem conhece a história do Salvador Corre, sua história, né? A evolução e construção, e foi justamente admirando e estando nos locais certos. Mica sempre bate isso na tecla quando ele me vê. Nunes, quando você vai começar seu curso de educação física? Não para que você seja um profissional que dê aula, mas para que você tenha muito mais conteúdo. Saiba muito mais e possa falar com muito mais propriedade. Sabe por quê, Nunes? Até minha noiva perguntou se você era educador físico. Eu digo ainda não, mas ele vai ser. Porque, cara, o pouco tempo que a gente tem junto, que a gente para dialogar, você traz uma bagagem imensa, que eu digo a você, que são 16 anos na área que eu não vejo profissionais com a bagagem que você tem. Mas por quê, Mica? Porque a gente falou mais cedo. Pesquisa. Perfeito. Pesquisa é a alma do negócio, irmão. É o mundo. Saiu, só pra gente concluir, reportagem ontem do Correio da Bahia, falando sobre o treinamento tensional e metabólico, né? Você não precisa fazer grandes cargas para gerar hipertrofia, né? Com simples cargas menores e muitas repetições, você consegue metabolicamente chegar. E isso Arnold já tratava há muitos anos lá atrás, e a ciência hoje, de fato, esse artigo acho que tem uns 3 anos, e já saiu falando sobre né, foi um estudo randomizado, eu tenho ele, eu acho, lá no meu computador, foi um estudo randomizado onde fez milhões de revisões e chegou justamente que existe, né, o tipo de treinamento tensional, que você pode trabalhar com altas cargas, trabalhando com a tensão muscular de forma significativa, e o metabólico, no qual você trabalha com longos volumes de treinamento, no endurance, que você vai gerar hipertrofia do mesmo jeito. Só que quando você lança uma reportagem dessa, que é a mesma coisa quando a Veja lançou do alongamento, né, há 15 anos atrás, a Veja lançou assim, não pode alongar antes do treinamento. Irmão, você mexe em um... E aí vai ver, depois lê os comentários, vários profissionais da gente se manifestando, trazendo as mesmas discussões, as mesmas coisas. E a gente precisa entender que a educação física é um mundo complexo, individualizado. A partir do momento que as pessoas entenderem que você tem aqui protocolo A, B, C, D, método A, X, você só vai poder usar determinados métodos ou adaptar o método a partir do momento que você avaliar e saber quem é a pessoa que você vai aplicar.
Fora isso, qualquer coisa que tiver lá escrito serve para nada. Esqueça, serve para nada. Então o método Choquito, e até porque não é uma coisa ciclo, eu posso errar e acertar, ele trabalha justamente na percepção do momento da pessoa. Que aquilo prescrito ali é só uma base para a gente ter uma estrutura de inserir você no processo. Mas toda a tratativa, ela é dia após dia. Se eu não tiver essa troca, tem. A gente tem alguns problemas que ocorrem que é muito mais o retorno do aluno para com o professor do que o professor para com o aluno e vice-versa. A gente volta aqui alguns episódios atrás, quando Luciana falou que a gente tem a síndrome do vira-lata. Tem muita gente que tem profissionais riquíssimos aqui em Salvador, pertinho, como estrutura, você, assessoria. que prefere ir buscar um cara de São Paulo, Rio, porque... Mas enfim, que esse episódio seja um marco divisor de água de sua vida profissional como educação física e sua vida pessoal como a virada de chave do treinamento de força para a inserção para a corrida de rua. E hoje Mica Lins pode dizer que... Já fiz a maratona já, Mica? Não, meu... Aí você 35, né? 35 foi com você. 35, o desafio do Choquito, eu tive o prazer de tê-lo me acompanhando do início ao final. Eu, minha esposa Beth, foi realmente ali para mim um momento essencial, fundamental. Apesar do seu speed stop. Mas foi massa, foi massa. Foi algo realmente que mudou a minha vida pessoal, profissional. Eu pude comemorar meu aniversário pós-pandemia com a corrida de 35 km. Maior distância que eu fiz que até hoje. Para muitos, né? E aí pude agregar vários desenganados, várias pessoas, né? E, enfim, a gente pode bater no peito e dizer que a gente já fez um treino, né, não oficial de 35 km, que pra gente foi oficial, foi uma maratona naquele período que a gente oficial pra mim é uma questão de registro. Não, tem foto, falo tem vídeo. porque vão criticar, né? Vão criticar, mas a gente chegou aí praticamente à preparação máxima de uma maratona e a gente estaria apto para a maratona naquele momento, né? Enfim, agradeço, irmão. Deixe sua mensagem, por favor, para todos que vão estar nos assistindo. Puxa para você o microfone. O que eu tenho para deixar para vocês aqui é um trechinho da música de Raul Seixas. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tá? Sucesso, Choquito, sucesso. Valeu, gratidão. Faça por onde, faça acontecer. Obrigado, meu irmão, obrigado. Temos um presente para você, na verdade, um dos presentes, que são as meias da Muamba, um dos nossos apoiadores. E aí ele deixa aqui pra gente. Choquito, por favor, faça as honras. E também essa canequita linda, que é um presente nosso. Gratidão. A caneca aí do Choquito Pode com Salvador que corre. Agora, pra você tomar seu café de manhã, 5 horas da manhã. Com certeza. 4 horas, 13h30 da manhã. Quero agradecer a você que estava aqui acompanhando mais um podcast de sucesso. Obrigado a você que acompanha a gente no YouTube, no Spotify, no Deezer. Lembre-se, todas as quartas, às 18 horas, tem lançamento nas principais plataformas, né? E esse episódio sempre com apoio da Casa Esportiva. O que você pensar em material de corrida, Casa Esportiva tem tênis, lá tem a esteira que você pode colocar no sapatinho e testar. Na Casa Esportiva, na Avenida Paulo VI, não só na Avenida Paulo VI, em Salvador tem mais uma loja no comércio, correto, Choquito? E tem uma loja nova. Lojas no comércio, né? Paulo VI e agora Shopping Salvador, isso aqui em Salvador. E no Norte e Nordeste, praticamente os caras estão dominando aí. E a gente está convidando você a que está passando pelo Shopping Salvador, tirar uma foto na frente onde está sendo montada a Casa Esportiva, onde tem lá o banner com o Choquito. Você tira uma foto e marca método Choquito e a gente vai replicar. A gente vai replicar e a melhor foto, mais bonita, elegante lá no fundo desse painel, vai ganhar um presente do Choquito da Casa Esportiva. Olha aí! Selecionar e vou entrar em contato com você via direct. Valeu. Anote, ô. Abraço, esse foi o meu, o seu, o nosso Choquito Pod, 12º episódio. Assinem o canal, compartilhem, curta e comentem para a gente continuar fazendo e entregando para vocês o melhor que podemos. Valeu, um abraço!